Olá, turma, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo encontro da nossa disciplina. Eu espero que todos vocês estejam bem e vamos aguardar mais alguns minutinhos para darmos início à nossa aula, tá? Por gentileza, vocês conseguem me dizer se vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Está chegando direitinho o áudio para vocês, por favor? Ótimo, muito obrigado, Aline, Camila, Ana, o Anthony. Galera que está respondendo aqui no chat, muitíssimo obrigado, tá, turma? Espero que vocês estejam todos bem, para que a gente possa aproveitar essa nossa aula. Só lembrando, tá? A nossa senha de início eu vou postar só quando a gente começar a nossa aula, tá bom? Porque aí fica par para todo mundo fica com a mesma informação, tá bom? Colocando aqui a informação só para a gente deixar alinhado com todo mundo de que a senha é só a partir das 20h30, que é quando eu iniciaria a gravação, tá? Aqui, boa noite, Edneia, boa noite, Jonathan, Orlandina, boa noite, Viviane, boa noite, Bárbara, boa noite, Thalita, Pamela, boa noite, Anthony, boa noite, Ana, boa noite, Josimar, boa noite, Rogério, Aline, Luiz, quem mais está aqui na sala? Boa noite, Andressa, boa noite, Marcos, boa noite, Henrico, Adriana, Carla, boa noite, Camila, boa noite, Daniela, Flávia, João Santos, boa noite, Riso Anderson, boa noite, Tamara, boa noite, Lucas, boa noite, Rafaela, boa noite, Luiz, boa noite, Dúlia, boa noite, Sâmia, Kevin, Almi, Aurélio, vamos ver que ainda tem mais, nossa sala é grande. Boa noite, Eliane, boa noite, Maria Santos, boa noite, André, boa noite, Rociclé, boa noite, Vívia. Turma, é um prazer enorme estar com vocês na nossa segunda aula. Espero que vocês tenham gostado da nossa primeira e não vai ser diferente. A nossa pegada vai ser a mesma. Fico muito feliz quando está todo mundo, sala cheia, e a gente consegue trabalhar bem o conteúdo com vocês. Vocês são extremamente participativos e isso faz toda a diferença no nosso conteúdo, na nossa didática de tentar passar o melhor possível para todos vocês. Se torna a aula incrível, viu? Vou fazer aqui, turma, um compartilhamento de tela. Vocês também podem dar só um okzinho, ver se vocês estão conseguindo visualizar, por gentileza, tá? Só para quando eu iniciar, já tá tudo certinho no ponto. Conseguem visualizar a tela da Uniacel? Show, Jonatas, Marcos, Anthony, Henrico. Maravilha, queridos. Muito obrigado. Vou parar aqui só para. Era mais para confirmar que na hora de eu começar, ficar tudo certinho. Muito obrigado, viu? Obrigado, Carla. Obrigado, Camila, pelo retorno de vocês. Faltam 7 minutinhos para a gente começar. Já vai pegando logo uma água, bota aí pertinho, porque a nossa aula é até às 22, tá? Temos um bom tempinho aí juntos e vai ser incrível. Mais uma aula incrível que nós teremos.
Vamos aguardar a professora Fabiana também entrar. Aí eu inicio passando alguns slides, algumas informações importantes para vocês, e depois eu passo a palavra para a nossa professora, tá? Faltam 5 minutinhos e a gente inicia. Por favor, não sumam, tá? Ainda vamos já já começar. Por favor, quero todos vocês na sala. Essa sala tá linda, cheia de gente. Fiquem todos aí, por favor. Boa noite, Hélio. Seja muito bem-vindo. Olá, Thiago. Boa noite. Seja muito bem-vindo ao nosso encontro. Boa noite, Evelyn, também. Seja bem-vinda. Boa noite, Anderson. Seja muito bem-vindo. Maravilha, turma. Muita gente hoje. Isso é incrível. É uma felicidade tremenda. Cada um quando entra aqui na sala. Boa noite, Sabrina. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Jennifer. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Deisiane. Seja muito bem-vinda. Gislaine também. Boa noite. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Michele. Seja muito bem-vinda. Marcelo também. Boa noite. Seja muito bem-vindo.
Maravilha, olha o tamanho dessa sala, que coisa boa, coisa maravilhosa. Boa noite, Josiele, seja muito bem-vindo ao nosso encontro. Olá, turma, vamos começar a nossa gravação. Olá a todos, turma, sejam muito bem-vindos a mais um encontro nosso, tá? Nossa segunda aula da nossa disciplina. Espero que todos vocês estejam bem, que a gente consiga fazer um excelente bate-bola dessa aula com a professora Fabiana. Eu desejo que seja extremamente proveitoso para vocês mais esse encontro, tá? Vou compartilhar aqui com vocês a nossa senha de entrada, conforme eu havia prometido, e já vou dar início, passando alguns avisos importantes. Se tiver alguém que está vindo pela primeira vez, então já fica atento. Só lembrando, turma, que essa aula também vai ficar gravada, então é interessante que quem tiver alguma dúvida, alguma coisa, dá uma assistida novamente, tá? E vai tomando posse dessas informações, tá bom? Vou compartilhar aqui com vocês esses slides. Esse slide aqui é interessante, prometo ser breve, para não tomar muito tempo da professora Fabiana, mas de antemão, dizer que estou muito feliz com a participação de vocês em mais um encontro, nossa segunda aula da nossa disciplina, e que vocês escolheram de fato o melhor EAD do Brasil, que é o nosso da Uniacel, tá? Então, eu sou o professor José Machado, sou professor mediador, estaremos junto com a professora regente, a professora Fabiana, tá bom? Nosso acordo, turma, vamos fazer logo o nosso combinado, igual como fizemos na primeira aula, ok? Que é o que nós vamos deixar os microfones e câmeras desligados, tá? Para que vocês não tenham acesso enquanto o professor está falando. Caso precisem, levanta a mãozinha e aí eu vou liberando de um em um quando ela abrir para as perguntas. Outra coisa importante, eu queria deixar para vocês que essas dúvidas que forem surgindo ao longo do material que eu estou explicando, que vocês me mandem lá no Fale com o Mediador, que a gente deixa aqui para o chat apenas os do conteúdo da professora, porque às vezes ela para porque acha que é alguma coisa referente ao conteúdo que ela está aplicando e é alguma coisa que é relacionada para mim. Então é interessante que ela não perca esse foco, a gente faz um acordo. De dúvidas que forem surgindo de vocês, vocês vão lá no Fale com o Mediador, e lá no Fale com o Mediador vocês vão passando essas informações e eu vou estar respondendo o mais brevemente possível para vocês. Combinado? Código de presença, para quem está chegando aqui pela primeira vez, então não tem ainda esse conhecimento, nós temos dois códigos, tá? O código que é dado na entrada da aula, para que vocês possam registrar a presença no início da aula, e até 10 minutinhos antes de encerrar, tem um código de saída, onde eu também faço a informação. Alguns alunos ficam assim meio afoitos e dizem, professor, o código de saída, pode deixar, turma, eu estou lembrando, eu tenho várias anotações aqui próximas a mim, para que eu não esqueça isso, tá? E aí, para que vocês também possam registrar a presença de vocês. Então, código de entrada e código de saída, código de entrada eu já coloquei aí, e o código de saída vai ficar mais ou menos faltando uns 10 minutinhos para terminar a aula. Fiquem atentos, geralmente eu deixo fixado no chat, tá bom? As organizações do aluno, turma, eu queria pedir para vocês, mais uma vez, para que vocês baixem o Leo App, tá, no celular, para vocês poderem acessar todo o material de vocês também, vocês possam acompanhar os avisos, calendários, tudo direitinho lá relacionado à disciplina de vocês, tá? Verifica se ele está atualizado para que vocês possam estar utilizando a plataforma da melhor forma possível. Vocês devem, de fato, comparecer aos encontros, apesar dos encontros serem gravados, mas é interessante que vocês compareçam, porque é nesse momento que nós teremos o momento com o nosso professor regente. Então, é interessante que vocês se apropriem desse material, leiam antes, que é o tópico 3, ó,
fazer a leitura da trilha de aprendizagem do livro da disciplina e já tragam as dúvidas de vocês para esse encontro juntamente com o professor regente de cada disciplina de vocês, tá bom? Estejam cientes das datas dos encontros da disciplina para que vocês possam evoluir da melhor forma possível e não percam nenhuma dessas datas. Organizem para cumprir as provas de vocês, tá? E os agendamentos dentro do tempo previsto e cumprir todos os prazos de entrega das atividades que são postas a vocês ao longo do semestre, tá bom? Tenham acesso lá também no calendário da disciplina, onde vocês vão ver todo o cronograma completo de todas as atividades, onde vocês vão poder também acompanhar e não perder nenhum deles, tá bom? Nenhuma das atividades e nenhum prazo. Olha, atenção nas avaliações, turma. Quem não sabe como chegar lá nas avaliações, vai lá na tela principal, depois semestres, localiza o semestre de vocês, seleciona a disciplina e, por último, notas e avaliações. Então, vocês têm tempo para poder fazer, mas cumpram dentro desse prazo, tá? Porque eles tendem a não estender. Então, façam isso, verifiquem, não deixem para fazer de última hora, porque a gente sabe que tudo acontece quando é feito de última hora, tá bom? Nós temos dentro das nossas avaliações o desafio profissional, tá? Que aí, resumindo, o que é que seria o desafio profissional? É uma atividade onde ela tem peso 3, e essa atividade em si, ele vai dar um estudo de caso para vocês, onde vocês vão ter que resolver, onde vocês vão juntar a realidade do problema, a teoria que vocês estão aprendendo em sala de aula e a tomada de decisão. Porque o foco dessa disciplina é prepará-los ainda mais para o mercado de trabalho com casos reais para que vocês possam ir desenvolvendo toda essa criticidade, vocês sejam alunos críticos, que vocês sejam alunos pensantes e resolutivos de casos, tá bom? É, atividades de extensão, turma. Vocês têm as atividades de extensão dentro da grade curricular de vocês. É interessante que vocês acessem, abram a disciplina de vocês, mexam lá no navegador de vocês, olhem as pastas, verifiquem a atividade de extensão. Como o nome fala, é uma atividade que ela deve ser feita fora dos muros da escola, no nosso caso, da nossa instituição, e é interessante porque nós vamos trabalhar para a sociedade. Então, dentro dessa atividade lá, tem várias propostas, você vai escolher uma que se adeque mais à sua realidade ou ao seu gosto, para que você possa estar desenvolvendo esse trabalho, tá bom? E aí, dentro do próprio portal, vocês vão colocar os relatórios, as fotos, os documentos que estão sendo exigidos para que vocês possam cumprir essa disciplina. É interessante porque ela computa de 10 a 15% do total da carga horária de vocês, da grade curricular. Então, é muita coisa. Então, façam isso, tá? Não pode deixar de fazer, porque uma vez que você não cumpre a atividade de extensão, isso impede que vocês colhem grau, tá? Ela é uma atividade extremamente importante, assim como as nossas atividades complementares. As atividades complementares, elas também são de extrema importância, onde vocês vão verificar lá, dentro da disciplina da grade curricular de vocês, a quantidade de horas que são precisas para vocês poderem cumprir, e uma vez que vocês não cumprem total da carga horária das horas complementares, vocês também não colam grau. Isso impede que vocês colhem grau. Vamos supor que eu tenho 20 horas de atividades complementares, mas só cumpri 19. Chegou a época da minha colação de grau, faltou uma horinha. Eu não posso colar grau, porque eu não cumpri o total da minha carga horária da grade curricular, tá? Então já entrem lá em atividades complementares, verifiquem isso e já vão se movimentando para poder cumprir isso e não deixem para a última hora, para próxima da colação de grau de vocês. Façam a atualização do Leo App, tá? Que é como eu tinha informado para vocês, porque eles têm muitos recursos e a cada atualização eles vão trazendo os mais recursos que vão deixando o aplicativo mais fluido e melhor com as informações mais atualizadas. Existe também um tópico com Fale com o Mediador, que é esse que eu pedi a vocês. Caso tenha surgido alguma dúvida aqui ao longo do que eu estou falando, já anota. Depois, vai lá no portal de vocês, utiliza o canal Fale com o Mediador lá no Ava, manda para mim, eu terei o maior prazer em atendê-los, tá? Só lembrando que tem aluno que às vezes pensa que já é de imediato. Não, a gente tem um prazozinho que a gente cumpre, tá? Mas a gente, mesmo cumprindo o prazo, a gente tenta ser o mais breve possível, tá bom?
Manda, aguarda um pouquinho que logo chega a resposta para todos vocês. As aulas, turma, ficam todas gravadas. Quem quiser acessar a primeira aula, que foi a que nós tivemos semana passada, já entra lá também, já verifica. Lembra que todo conteúdo dado é conteúdo cobrado em prova, tá bom? Então já pode acessar lá as aulas gravadas, assim como também a trilha de aprendizagem, que é onde vocês vão ver o que é o material necessário para já trazer para a próxima aula como dúvida, tendo já estudado o que o professor vai passar. Isso vai fazer um belo debate em sala de aula e todo mundo participando. Vai ser uma aula extremamente proveitosa. Informação importante, tá? A aula que nós estamos gravando, ela fica disponível em até 48 horas para vocês. Então, entrou amanhã, demora mais um pouquinho, entra lá de novo. Estou estudando para as avaliações. Já vai lá olhando, já vai olhando no seu histórico, assiste a aula novamente, para que vocês possam ir aprendendo de novo, revendo alguns assuntos interessantes que foram falados durante a aula. Turma, queria passar para dizer que até o dia 20 de agosto vai estar aberto pelo o Santander Explorer 2026, é a segunda edição, tá? Existe um link de inscrição em um edital que eu vou colocar aqui no chat, mas também eu já fiz um envio de mensagem para vocês. Dá uma procurada no canal. Isso aqui é extremamente importante, porque, professor, o que é isso? O que é que eu vou aprender? O que é que eu vou ganhar com isso? Esse desafio proposto pelo Banco Santander, ele é de extrema importância para vocês, porque ele vai levar uma experiência para você. Em que sentido? Você vai poder ter um certificado com valor internacional, você vai ter um network global também com essa atividade que eles estão querendo desenvolver, onde tudo está posto lá no edital de vocês. Vocês vão desenvolver ideias baseadas no que eles vão estar pedindo lá, novas competências, logicamente, se eles estão pedindo, então vocês vão começar a pensar coisas novas em relação ao que deve ser desenvolvido. Isso vai trazer para vocês um currículo diferenciado pela experiência de vocês, e você pode participar tanto sozinho como em equipe, o que vai fazer toda a diferença na vida curricular e na vida profissional de vocês, tá bom? Então, eu vou deixar aqui o link do edital, assim como da inscrição. Então, já abre lá, abre o edital, verifica todos esses pontos e já forma teu grupo e desenvolve um trabalho em relação a isso, tá? O link de inscrição e do edital, como eu falei, eu vou colocar aqui no chat para vocês. E aqui é para os alunos que vão fazer ENAD, tá? ENAD são para os alunos que já estão concluindo o curso, tá bom? O pessoal do bacharelado e tecnólogo, o pessoal é somente para quem está concluindo, tá? Então, para o questionário do estudante vai estar aberto até o dia 29/11. Não deixa para a última hora, galera do bacharelado e do tecnólogo. Já cumpre isso, são duas etapas, que é para responder o questionário e realizar a prova do ENAD. Só lembrando que uma vez que você não faz essa prova, essa avaliação, vocês ficam impedidos de receber o certificado de conclusão de vocês, tá bom? Então, a gente pede para que vocês deixem o e-mail correto, as informações disponíveis, porque a instituição também vai dando essas informações para vocês. Assim como o pessoal da licenciatura também, tá? Do dia 27/7 a 19/9 vai estar aberto o segundo ciclo das avaliações práticas do ENAD. Então, você, ENADista, que está concluindo seu curso, mantém também os seus dados todos corretos e atualizados, verifique spam e lixeira, porque a instituição está mandando os avisos para vocês, vocês precisam estar a par de tudo isso e cientes desse processo, tá bom? E por último, hoje eu mandei no canal de vocês sobre uma pesquisa que foi feita pelos nossos professores mediadores, para vocês alunos. É uma pesquisa anônima, ela dura mais ou menos em torno de 3 minutos, então eu queria pedir a gentileza que vocês respondessem isso, é de grande valia para todos nós, tá bom? Vou parar aqui de compartilhar, ver se a professora Fabiana está em sala. Olá, Professora estou sim. A minha câmera tinha batido aqui e desligou, mas eu estou aqui Perfeito, professora. Professora, então já lendo passo a o palavra chat. para a senhora. Qualquer coisa eu estou aqui, tá? É só chamar. Tá bom? Certo, boa noite, então, Boa noite, prof, boa professora. Seja noite a muito todos, bem-vinda, pessoal. tá? Obrigada aí por todos os recados, sempre, né, extremamente valiosos e importantes.
Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Aqui. Então, pessoal, hoje nossa segunda aula, né, de gestão orçamentária e empresarial. Então, semana passada já me apresentei, sou a professora Fabiana. Quero saber aí de vocês como é que vocês estão para iniciar o nosso encontro, se estão empolgados, se estão curiosos, ansiosos, se estão cansados, né, pessoal? Ou se estão aí um pouco perdidos, vocês tiveram chance aí, né, de dar uma olhada, de dar uma estudada, né, essa semana, já tiveram o primeiro, né, a primeira aula, tiveram uma semana aí para dar uma revisada também, né, pessoal? Ver tudo que abrange, né, essa disciplina. Esse encontro também vai ser um encontro mais teórico, né, pessoal? Mas, na realidade, cálculo a gente não vai ter. Semana que vem a gente só vai ver a prática ali, né, do orçamento. Então, estou vendo aí a maioria, né, tá ali empolgado, né? Alguns estão cansados. Se vê pela hora também, né, pessoal? Quem trabalha aí desde manhã o dia todo em função, chega esse horário, vai acabando realmente a bateria, né? A gente vai, né, cansando. Então, pessoal, na nossa unidade 2 de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos de orçamento, vamos falar sobre as peças orçamentárias e vamos introduzir aí, pessoal, o que é o planejamento, então, empresarial. Como metas de aprendizagem, a gente vai compreender quais são os principais tipos de orçamento utilizado pelas organizações, compreender quais são ali, né, os tipos e o que são essas peças orçamentárias que compõem, né, o plano orçamentário. E como eu falei de forma introdutória, vamos falar um pouquinho sobre o que é, então, o planejamento. Então, quais são os tipos de planejamento, né, pessoal? Temos o estático, temos o flexível, temos o contínuo, temos o onde ali de budget, temos o orçamento por atividades e temos ali o base zero. Iniciamos então, né, aqui sobre o orçamento estático, então, pessoal, esse ele é um tipo de orçamento em que os valores eles são definidos, né, previamente e eles não sofrem alterações, mesmo, né, que a realidade da empresa ela mude ao longo do período. Então, a empresa, né, ela planeja suas receitas, seus custos, suas despesas para um determinado período e mantém esses números fixos, né, até o fim. Mesmo que o volume de vendas ele aumente ou ele diminua, seja de forma significativa, né, pessoal, em relação ao que foi projetado, o orçamento ele permanece o mesmo. Por isso, né, que nós dissemos que o orçamento estático, ele não tolera ajuste nas peças orçamentárias. Ele é muito usado em contextos mais previsíveis ou quando a empresa nela quer ter um controle rígido, mas também pode gerar aí distorções na análise de desempenho quando o cenário é numa empresa, né, empresa do comércio aí varejista que elaborou para um orçamento anual prevendo vendas de 1.000 unidades aí o ano por algum motivo, como uma promoção, por exemplo, inesperada, uma mudança no mercado, as vendas elas sobem para 1.400 unidades, né, mensais. Mesmo assim, no orçamento estático, pessoal, os custos, as despesas, as metas, né, elas continuam sendo analisadas com base aonde? Nas 1.000 unidades previstas originalmente, sem qualquer ajuste. Então, o gestor ele pode ter dificuldade para avaliar se os custos eles aumentaram por ineficiência ou simplesmente, né, pessoal, porque o volume de venda ele foi maior. Pessoal, está travando a minha fala, só a minha imagem.
E se for a imagem só, não tem problema, tá, pessoal? Tá? É que assim, tá chovendo muito aqui, pessoal, tá? Eu tô em Porto Alegre, vocês devem estar sabendo, né? A gente está embaixo da água de novo. Então, a internet ela pode estar auxiliando, porque realmente está caindo chuva agora, nesse momento, tá, pessoal? Então, o importante é que a minha fala, ela não trave. Agora, se a imagem travar, não tem problema, tá? O áudio, ele tem que seguir melhor. Vamos lá, então. Agora, pessoal, falando um pouquinho sobre o orçamento, então, flexível, né? Esse pessoal, a gente diz que ele nasce reconhecendo, né, uma coisa muito importante, que é a realidade das empresas, que ela muda, né? Então, diferente do estático, o orçamento flexível, ele admite o quê? A variabilidade do processo orçamentário. Ele parte do princípio de que o orçamento de vendas, ele pode variar, e quando isso acontece, as demais peças orçamentárias diretamente ligadas a vendas, principalmente os gastos variáveis, também precisam ser ajustados. O grande objetivo, pessoal, desse tipo de orçamento aqui é suavizar a rigidez do orçamento estático, ok? Permitindo que um acompanhamento mais justo e realista do desempenho da empresa. Por isso, a flexibilidade, ela é o fator central aqui. Aí, pessoal, nós vamos para o, contínuo, pessoal. Quando a gente fala no contínuo, pessoal, a gente está falando também no orçamento chamado rolante. A lógica aqui ela é diferente dos dois anteriores que eu falei. O orçamento contínuo, ele não é algo que se faz uma vez por ano, tá, pessoal? E se engaveta lá. Ele tem como objetivo de analisar o orçamento periodicamente, certo? E ao final de cada ciclo, ele acrescenta um novo período ao planejamento. Então, normalmente, pessoal, ele mantém um horizonte aí de 12 meses à frente. À medida que um mês ele termina, um novo mês ele é incluído no orçamento, mantendo o quê? Mantendo o planejamento sempre atualizado. Isso, pessoal, faz com que os gestores, com que os colaboradores, eles estejam continuamente envolvidos no processo orçamentário, permitindo incorporar mudanças do mercado, da economia ou da própria empresa, né, em momentos oportunos que podem acontecer. Então, esse orçamento, como é que ele acontece, então, na prática, pessoal? Se nós imaginarmos uma empresa, por exemplo, de serviço, uma empresa comercial, que ela atua num mercado mais dinâmico, em janeiro, ela possui um orçamento planejado para 12 meses, que vai até dezembro. Quando janeiro termina, a empresa ela faz o quê? Ela avalia o que foi realizado, ela ajusta as projeções e ela inclui o janeiro do ano seguinte no orçamento, ficando novamente com 12 meses. Assim, o que acontece? O gestor ele nunca trabalha com um orçamento vencido, orçamento atualizado para os próximos 12 meses, o que melhora muito a tomada de decisão, pessoal. Agora vamos falar sobre o orçamento base zero. Nesse modelo, pessoal, os gestores, eles precisam elaborar o orçamento como se a empresa ela estivesse começando do zero, sem usar automaticamente do período como base. Isso significa o quê? Que todas as despesas e investimentos, eles precisam ser justificados. Nada entra no orçamento apenas porque sempre foi assim. O gestor ele precisa analisar, pessoal, a necessidade do gasto,
o propósito, os custos envolvidos, as alternativas possíveis, os bens esperados e até, pessoal, as consequências caso aquele recurso ele não seja aprovado. O foco, pessoal, do orçamento base zero é racionalizar custos, é eliminar desperdícios e garantir que cada real gasto gere valor para a empresa, certo? Então, esse pessoal, tipo de orçamento, ele precisa, né, estar alinhado sempre com o projeto da empresa. Então, assim, ó, a empresa, né, vai depender da situação da empresa, porque vai que o recurso necessário a empresa não tenha caixa naquele momento. Então, pessoal, é preciso a empresa ter, né, ali a visão de que se esse orçamento realmente ele vai, né, ser importante para ela. Então, os orçamentos, eles sempre vão se adequar à situação real de cada organização. Então, nós temos o orçamento aqui, pessoal, por atividade. Esse, pessoal, ele tem uma lógica também bem diferente das anteriores. Aqui, o foco ele não está apenas nos valores, mas nas atividades que a empresa ela realiza. Esse tipo de orçamento ele permite identificar quais recursos estão sendo alocados para cada atividade e entender como que essas atividades elas contribuem para gerar valor aos produtos e aos serviços. Então, pessoal, quando nós falamos em atividade, nós estamos falando de como a empresa usa o seu tempo, as pessoas, os materiais, a tecnologia para alcançar os seus objetivos empresariais, como a produção, vendas, logísticas e ali o atendimento. Então, a principal função, pessoal, desta atividade é converter, transformar recursos em produtos ou serviços, e ao fazer isso, o orçamento por atividade, ele vai ajudar a identificar custos, desempenho, tempo, qualidade de cada, então, processo. Aí, pessoal, nós vamos agora para o Beyond Budgeting, que quer dizer ir além do orçamento. Então, pessoal, a ideia central deste orçamento, que é ir além do orçamento, é justamente questionar os modelos orçamentários tradicionais que nós falamos até agora. Ele parte, pessoal, da premissa de que em ambientes altamente dinâmicos e competitivos, os orçamentos tradicionais podem se tornar engessados, lentos, pouco eficientes para apoiar a gestão. Por isso, então, que o além do orçamento, ele propõe o quê? Abandonar ou reduzir fortemente os processos orçamentários tradicionais, com o objetivo do quê? De aprimorar o controle, a gestão do empreendimento, mas de uma forma mais ágil. Na prática, pessoal, essa metodologia, ela direciona a empresa para um modelo organizacional mais descentralizado, com maior autonomia para os gestores e com processos de gestão adaptativos, pessoal, capazes de responder rapidamente às mudanças do mercado. Se nós pensarmos aqui, pessoal, numa parte prática desse orçamento, a gente pode imaginar uma empresa de tecnologia ou até mesmo uma startup que atua nesse mercado, né, mais volátil, né? Se ela seguir, pessoal, um orçamento anual rígido, pode perder oportunidades importantes ao longo do ano. Neste modelo, ir além
do orçamento, os gestores eles têm maior autonomia para tomar decisões, com base, claro, em indicadores de desempenho, metas relativas, bem de marketing, e não apenas, pessoal, em números fixos definidos no início do período. Assim, então, a empresa ela consegue reagir rapidamente às mudanças no comportamento, né, do cliente, na concorrência, na tecnologia, mantendo o quê? Sempre, pessoal, a competitividade. E percebam, pessoal, que cada tipo de orçamento, ele atende à necessidade de diferentes empresas que têm necessidades diferentes. Não existe aqui, pessoal, um melhor ou um pior, mas sim aquele que mais vai se adequar à realidade, ao mercado e à estratégia de cada organização, certo? Opa! Aí, pessoal, agora nós vamos para o tópico 2, que vamos falar sobre as peças orçamentárias, pessoal. A gente saiu dos tipos de orçamento, tá, pessoal? E agora a gente vai entender na realidade como que esse orçamento empresarial ele é construído na prática, por meio das chamadas, então, peças orçamentárias. As peças, pessoal, orçamentárias, elas são os blocos que compõem o orçamento da empresa, tá? Cada uma, pessoal, trata de uma área específica, mas todas estão interligadas. Normalmente, o processo ele começa pelo orçamento de vendas, pois ele é que vai direcionar os demais. A partir dele, vocês vão ver que nós vamos, né, o orçamento de marketing, de produção, de orçamento de despesas operacionais, de investimento e, por fim, o financiamento ali, o caixa. Quando todas essas peças, pessoal, são consolidadas, nós chegamos aonde? Nas demonstrações financeiras projetadas, que mostram o resultado esperado da empresa. Assim, pessoal, nós vamos agora visualizar aqui uma visão integrada do orçamento empresarial, exatamente como ele funciona na prática dentro das organizações. No topo, o que a gente tem no topo, pessoal? Nós temos ali o orçamento empresarial, que é o grande guarda-chuva, né? Logo abaixo, nós temos o orçamento de vendas, que é o ponto de partida de todo o processo, e a partir dele surge os demais. Então, a gente tem o orçamento de produção, que vai definir ali níveis de estoque, custo de produção, como a matéria-prima, mão de obra direta, custo indireto, o orçamento de despesas operacionais, separando despesas de venda, administrativa e tributárias, o orçamento ali de investimento, que envolve as decisões de longo prazo, orçamento de caixa, né, pessoal, que trata do capital de giro, dos financiamentos, aplicações e despesas financeiras, e o orçamento de marketing, então, que está alinhado às metas também, né, de vendas. Então, pessoal, vocês podem ver que o orçamento, ele não é algo isolado por área, mas sim um sistema integrado de decisão. E aí, pessoal, a gente vai começar a detalhar aqui a primeira, né, e uma das mais importantes peças orçamentárias, que é o orçamento de vendas. Para elaborar um orçamento de venda consistente, o gestor ele precisa analisar dois grandes grupos de fatores, que é o interno e o externo. Os fatores internos são aqueles que a empresa ela consegue controlar diretamente, como a capacidade de produção, estratégias de venda e de marketing, a estrutura de engenharia e operações e a gestão financeira. Já os fatores, pessoal, externo, eles são aqueles que fogem do controle da empresa, como o comportamento de mercado, nível de concorrência, cenário econômico e as decisões do governo, avanços tecnológicos e até impactos ambientais. O orçamento de vendas, pessoal,
só é realista quando o gestor ele consegue equilibrar esses dois lados, certo? E aqui, então, pessoal, a gente vai dando sequência, né? E agora a peça orçamentária é produção e fabricação. Esse orçamento, ele nasce, como vocês podem visualizar, pessoal, diretamente do orçamento de vendas, ou seja, a empresa só define quanto vai produzir depois de saber quanto ela pretende vender. Então, o orçamento de produção, ele considera principalmente os níveis de estoque de produtos e mercadoria e os custos, então, de produção, que vão incluir ali a matéria-prima, a mão de obra direta e os custos indiretos. Aqui, pessoal, o objetivo é de garantir que a empresa produza na quantidade certa, evitando tanto falta de produtos quanto excesso de estoque, que gera custo e muitas vezes imobiliza, né, um capital. Aí, pessoal, avançando um pouquinho no orçamento de produção e fabricação, focando agora na determinação da programação e na política de estoque, esse slide aqui, ele mostra a movimentação de estoque ao longo do processo produtivo. Então, aqui nós estamos falando de indústria, tá, pessoal? Por quê? O que diferencia a indústria do comércio? A indústria, ela trabalha com matéria-prima, compra de matéria-prima, ela trabalha com produção, com fabricação. O comércio, ele compra o produto para revender, certo? Ele já está pronto. Então, pessoal, ele vai começar onde? Com a compra de matéria-prima, pode ser à vista ou a prazo. Ele vai para o estoque, né? Essa matéria-prima, ela sai do estoque para o processo de produção. Ali, ela dá baixa dessa matéria-prima do estoque. Esse produto, ele fica lá em elaboração, fica em produção. Vai para o estoque os produtos acabados, fica em estoque matéria-prima que não foi usada e os produtos que estão ainda, né, ali os que a gente diz semi-acabados. Depois, pessoal, o que acontece? Esses produtos que estão no estoque prontos, eles vão para venda dos produtos acabados, né? A venda acontece com a compra do cliente. Então, sai do estoque, né, para o cliente. Então, esse é o processo, né, de movimentação do estoque da indústria. E aqui o gestor ele precisa planejar quando comprar, quando comprar, quanto produzir e quanto manter em estoque em cada etapa. Uma política de estoque, pessoal, bem definida, vai garantir uma continuidade operacional, uma redução de estoque e melhor atendimento ao cliente. Aqui, pessoal, nós vamos olhar a movimentação de estoque sobre a ótica do comércio. Vocês já podem visualizar que a figura diminuiu muito, certo? Porque não tem a parte de produção. Então, o que acontece aqui diferente, né, da indústria? Não existe, como eu falei, o processo de fabricação. O foco ele está na compra de mercadoria, no armazenamento no estoque dessa mercadoria e a venda para o cliente, né? Então, mesmo assim, pessoal, o controle orçamentário ele continua sendo fundamental. Por quê? Aqui o gestor ele precisa saber quando comprar mercadoria, em que quantidade que ele deve comprar, quanto que ele tem que manter em estoque e quando que ele precisa repor esses produtos. Então, tudo isso, pessoal, impacta diretamente aonde? No caixa, no custo e na rentabilidade do negócio. Então, aqui, pessoal, a gente ainda aprofunda, né, um pouquinho ali o orçamento de produção, né? A gente vai entender o que realmente define o nível de estoque de produtos e mercadorias dentro da empresa. O estoque, pessoal, eles não são definidos de forma aleatória. Eles dependem de uma combinação de fatores estratégicos, operacionais e financeiros. Então, aqui nós temos 4 fatores principais, pessoal, que é a sazonalidade da venda,
o tempo de produção, a capacidade financeira e de crédito e a disponibilidade de mão de obra capacitada. O gestor, ele precisa analisar todos esses fatores, né, em conjunto para definir quanto estocar e quando estocar, pessoal. Se nós pensarmos aqui em uma empresa que vende produtos estacionais, né, pessoal? Vamos pensar em lojas de roupas. Nós aqui no sul, principalmente, a gente tem um período sazonal muito grande que está acontecendo agora, que é o inverno, né, pessoal? Então, daqui a pouco vem o verão. Então, a gente tem essa troca muito drástica de temperatura que em outros, né, estados a gente não vê, né? Então, aqui, se a gente pensar, pessoal, antes do inverno, né, ela aumenta o estoque de casaco por causa da sazonalidade do frio. Se o fornecedor ele demorar para entregar esses produtos, esses casacos, o tempo de produção ou reposição, né, pessoal, também influencia o volume estocado, seja para matéria-prima, para produzir os casacos, ou seja, os casacos para revenda, né, pessoal? Então, além disso, a empresa ela também precisa, né, ter o que definido? O caixa, né? Ela precisa ter ali o crédito, o capital disponível, né, pessoal, para comprar, porque período de sazonalidade, ela vai precisar refazer esse estoque. O que que acontece quando vai chegando no período próximo ao final do inverno? Eles começam a fazer promoções para zerar o seu estoque. A gente sabe que estoque parado é dinheiro parado e principalmente, né, pessoal, roupa. Roupa trabalha com uma sequência de moda que muda muito de um inverno para o outro. Então, tem casacos que no ano que vem não vai se usar desse inverno, né? Quem é da tendência aí da moda? Outros usam, né? Casaco aí por muito tempo, né, pessoal? Então, também o que acontece aqui, né, pessoal? As pessoas elas precisam ter pessoas capacitadas para operar o estoque e atender essas demandas. Saber, né, o quanto comprar, o fornecedor que vai entregar o prazo. Daqui um pouquinho a gente vai entrar numa etapa ali que vocês vão entender isso quando a gente for ver o capital de giro que eu falar do ciclo, tá, pessoal? Vocês vão conseguir ver isso que eu estou falando agora. Então, se um desses fatores, pessoal, falhar, o que, que vai acontecer? O estoque ele vai ficar desajustado, pessoal. E essa não é a ideia. E aí, pessoal, ainda dentro da produção, tentando entender um pouquinho sobre os custos de produção, né? O orçamento de produção, ele não se resume apenas na quantidade produzida. Ele precisa detalhar quanto custa produzir. E isso, pessoal, é feito a partir de 3 grandes blocos, que é o orçamento de matéria-prima, o orçamento de mão de obra e também, acho que eu passei uma a mais, aqui, e o orçamento dos custos indiretos de fabricação, pessoal. Esses 3 elementos, pessoal, que é o orçamento da matéria-prima, mão de obra e os custos indiretos, né, eles formam o custo total de produção. E isso vai impactar onde? Diretamente no preço de venda, na margem de lucro e na competitividade da empresa. Aqui, pessoal, é mais ou menos aquilo ali que eu estava falando, né? Abrindo aqui ó, a mão de obra, abrindo a matéria-prima e abrindo, né, os custos indiretos para a gente entender um pouquinho do que esses custos, né, eles são formados. Então, né, a gente tem ali a mão de obra direta, que é o custo que a gente pode dizer das pessoas que atuam diretamente na produção, por isso direta, né, pessoal? Como os operadores de máquina, os costureiros, soldadores, marceneiro, entre outros. A matéria-prima, né, pessoal, que são aqueles custos necessários para que a produção aconteça, mas que não podem, né, ali, para matéria-prima, que são aqueles custos que são aplicados diretamente
no produto, tá? Que são matéria-prima, né? Ali, se a gente pensar numa caneta, a tinta, o plástico, né? A tampinha também, né? Que também é um plástico mais grosso, né? A gente tem que pensar também no quê? Nas embalagens, né, pessoal, que vai esses produtos. Na madeira, também é um tipo, né, pessoal, de matéria-prima. O que mais? Os plásticos, né? Enfim, qualquer material, pessoal, que seja incorporado no produto na fabricação, tá? Até o produto ali final. Tudo que a gente consegue mensurar, ele está dentro ali do nosso, então, custo direto da nossa matéria-prima. Os custos indiretos, pessoal, eles são aqueles custos que eles necessitam para que a fabricação ela aconteça, mas que eles não podem ser associados, eles não podem ser mensurados diretamente a um produto específico. Ali a gente tem, né, o aluguel, depreciação, a energia elétrica. Esses três elementos, então, juntos, eles formam o quê, pessoal? O custo total, né, de produção. Se a gente pensar na matéria-prima ali, pessoal, eles também são considerados variáveis. Por quê? Se eu tiver uma grande quantidade de produto, eu vou gastar mais matéria-prima, ok? Se eu não tiver tanto, eu gasto, né, menos. O nosso custo indireto ali, se nós pensarmos no aluguel, se eu não tiver produto, né, pedido nesse mês e eu não produzir, o aluguel eu preciso pagar, certo? A energia eu preciso pagar. A minha máquina está deteriorando. Eu preciso fazer a depreciação. Então, são os custos que eles não são mensurados diretamente ao produto, e sim, né, chamados de indireto de fabricação, os custos indiretos. Falando um pouquinho, então, especificamente agora, né, ali na matéria-prima, né, pessoal, que é uma parte bem importante, né, bem relevante dentro da produção. Esse orçamento, o que ele engloba? Todos os custos que a gente já falou anteriormente, né, da aquisição de materiais que fazem parte, né, do produto final e que podem ser, então, identificáveis de forma economicamente viável. Aqui entra, né, pessoal, como eu já falei, embalagem, rótulos, manuais, todos os insumos de fabricação ou montagem do produto, até chegar aí no produto final. Ou seja, tudo aquilo que é incorporado nesse produto e pode ser mensurado vai entrar no orçamento de matéria-prima. Mão de obra direta, pessoal. Também é essencial para a elaboração, né, do orçamento de produção. Sem mão de obra direta, não se tem produto. Esse orçamento, ele projeta os valores, pessoal, relacionados à remuneração e aos encargos dos colaboradores, que atuam diretamente no processo produtivo. Ou seja, são as pessoas que estão ligadas diretamente na fabricação ou na montagem dos produtos que a empresa ela pretende, então, vender conforme foi definido lá no orçamento de venda. Aqui vai entrar, pessoal, salário, hora extra, encargo trabalhista, benefícios, todos diretamente vinculados à produção, certo? E aqui, pessoal, para vocês visualizarem, né, que realmente compõe os custos da mão de obra direta dentro do orçamento, porque quando nós falamos em gasto com o pessoal, nós não estamos apenas falando em salário. Custo de mão de obra, pessoal, ele é formado por um conjunto de elementos que muitas vezes ele passa despercebido pelos gestores. Aqui vocês podem ver que faz parte o salário, encargos com FGTS, férias, 13º, benefícios, vale transporte, os próprios EPIs, pessoal, seguro, comissões, enfim, dentre outros. Então, salário, ele é apenas uma parte do custo total da mão de obras. E aí, então, pessoal,
Diferente, né, do custo de produção, que estão ligados diretamente, né, à fabricação do produto, nós vamos para as despesas operacionais, que estão ligadas à manutenção e o funcionamento da empresa. Esse, pessoal, orçamento, ele é composto por 4 grandes grupos. Está dentro dos benefícios ali, eu falei benefícios, deixa eu voltar e ver se eu coloquei aqui. Aí entra dentro, pela curiosidade, insalubridade, sim, porque as pessoas que estão ligadas, principalmente produção, fabricação, né, ou tem a insalubridade, né, porque trabalha com máquina, né, se trabalha com produto ali químico, alguma coisa, periculosidade, sim, tá? Tem sim, entra ali dentro, tá? Bem colocado. Então, pessoal, aqui entra as despesas, né, com venda administrativa, tributária e financeira. Essas despesas, pessoal, elas não fazem parte do custo do produto, mas elas impactam diretamente o resultado final da empresa. Sabe por que que elas não fazem parte do custo do produto? Porque vocês estão vendo que a gente está falando de despesa e não mais de custo. Lembram lá, pessoal, da gestão de custo? Então, o que que acontece? Custo, quando a gente fala em custo, nós estamos falando de tudo aquilo que está relacionado à produção do produto, certo? Desde a compra da matéria-prima até o produto estar pronto. Quando o produto está pronto para nós vendermos, tudo dali para frente é despesa. Despesa é gestão, pessoal. Custo é produção, certo? Só para relembrar. Aí, aqui então, nós vamos falar um pouquinho de cada uma agora, pessoal. Falando um pouquinho então sobre o orçamento de vendas, né? Que são todas as despesas necessárias para que a venda aconteça em si, né? Desde a promoção do produto até a entrega ao cliente, incluindo também aqueles riscos relacionados, né, ao processo de venda, ou seja, não basta produzir e ter um bom produto, pessoal. A empresa, ela precisa investir para colocar esse produto no mercado, vender e receber por ele. Então, essas despesas, elas variam muito conforme o volume de venda e conforme também, né, pessoal, o modelo ali de negócio. Orçamento de despesas administrativas, pessoal. Essas despesas, elas são necessárias para a gestão e o funcionamento da empresa. Mesmo que nenhuma venda aconteça naquele período, elas vão existir. Então, elas estão ligadas, pessoal, à estrutura administrativa, né, e de apoio, garantindo que a empresa ela consiga operar, ela consiga planejar, ela consiga controlar e tomar decisões. Aqui vão entrar, né, despesa como pessoal do administrativo, viagem, telefonia, material de escritório, depreciação dos ativos, seguro, energia elétrica, prestação ali de serviços por terceiros, enfim, dentre outros, né? Opa! Agora, pessoal, nós vamos entrar no orçamento de despesas tributárias. Esse orçamento, ele tem como objetivo relacionar e projetar todos os tributos que a empresa deverá recolher, considerando as suas operações e, claro, o regime tributário adotado por ela. Os tributos, pessoal, como vocês já conhecem, né, podem ali incidir em 3 níveis: esfera federal, estadual e a esfera municipal. Por isso que o orçamento tributário, ele exige uma atenção especial, pois qualquer erro de projeção pode impactar diretamente aonde? No caixa, no resultado e a conformidade fiscal da empresa, pessoal. Aqui então, pessoal, nós vamos falar um pouquinho agora naqueles que incidem diretamente sobre o faturamento, ou seja, sobre as vendas. Esses tributos, pessoal, eles variam conforme o tipo de atividade da empresa, né, o produto ou serviço comercializado e o regime tributário que a empresa adota. Então,
Estão aí os principais, né, pessoal, impostos que costumam impactar no orçamento. Os principais são vários, né, pessoal? Temos o IPI, né, pessoal, aplicado a produtos industrializados, o ICMS, que incide sobre a circulação, né, de mercadorias e serviços de transporte, o ISS, que incide sobre a prestação de serviço, PIS e COFINS, que são contribuições sociais ligadas ao faturamento. Esses tributos, então, pessoal, eles precisam ser projetados no orçamento, pois eles representam uma saída relevante de recursos. Agora, pessoal, a gente fala sobre o segundo grupo de despesas tributárias aqui, que são aquelas incidentes sobre o resultado da empresa, ou seja, sobre o lucro, tá, pessoal? Diferente do que eu falei anteriormente, eu falei do faturamento e vendas, pessoal. Agora nós estamos falando do lucro. Então, pessoal, se a empresa não gerar lucro e sim prejuízo, nós não vamos ter essa incidência, tá? Mas se espera sempre que tenha essa incidência, porque as empresas querem lucro. Então, é o imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido. Então, esse orçamento, pessoal, né, tem aí os tributos que são projetados após a apuração do resultado e não diretamente sobre as vendas. Isso, o que que acontece, né? Essa parte, dentro da contabilidade, pessoal, para mim a contabilidade tributária é a que tem, é a mais difícil de se trabalhar, né? Por quê? Por isso que ali a pergunta ali no chat, ó. A pergunta não, o comentário que ela colocou não é uma pergunta, né? Que o que que acontece, né? Nós aqui do Rio Grande do Sul, temos vários impostos, né, que incidem, ICMS, né, ali, IPI, diferente do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, e da própria aqui, nossos vizinhos, Santa Catarina. Então, realmente, né, isso é um problema porque a gente tem que estar, cada produto muda também, então a gente tem que sempre estar pesquisando e sempre tem que estar analisando e realmente, né, ali, né, olhando os manuais e procurando isso. Então não é uma questão de confundir, é uma questão que realmente muda, né, pessoal? Além de que eles mudam várias vezes, né, a tributação também. A parte agora ali Stephanie colocou, né, agora vem a reforma ali trabalhista, muitas alterações já estão tendo, está vindo, né, pessoal? E essa parte aí de retenção, dessa mudança, né, de associação, ela vai complicar um pouquinho até a gente entender bem isso e começar toda a mudança, né, pessoal? Ela requer, né, aí um processo de adaptabilidade, né, pessoal? E essa parte tributária, para mim, ela é a mais complicada, tá? As alíquotas mudam ali, a gente botou muito, né, de um estado para o outro, então a gente tem que cuidar isso bastante, né, pessoal? Sempre está pesquisando, né, pessoal? Sempre se atualizando, a incidência, não incidente, substituição. Então, tudo sempre, né, verificar isso. Aqui nós já vamos ter, pessoal, as despesas, então, tributárias que estão incidentes aonde? Sobre o patrimônio, pessoal, que são os bens, então, né, que a empresa possui. Esses tributos, eles não vão depender do faturamento e nem do lucro. Eles estão relacionados, então, às propriedades de bem e, por isso, precisam ser previstos no orçamento, mesmo, né, pessoal, em períodos de baixa venda ou até mesmo de prejuízo. Então, a gente tem aqui como exemplo, né, o IPTU, que incide sobre os imóveis, né, pessoal urbano, o IPVA, que incide sobre os veículos da empresa. Nós temos o imposto de importação, que são aplicados quando a empresa ela importa bens do exterior, né? Então, tudo isso precisa estar bem mapeado no orçamento, porque representam compromissos, né, pessoal, recorrentes que a empresa tem. Aí aqui, pessoal, nós vamos aquelas incidentes sobre a folha de salário, né? Então, eles estão ligados diretamente à manutenção do quadro
de colaboradores da empresa, ou seja, quando maior for a folha salarial, maior será o impacto das despesas no orçamento. Aqui a gente tem dois principais, né, pessoal, que é a contribuição previdenciária patronal, que ela é obrigatória, né, o INSS. Temos a contribuição sindical, que atualmente ela é facultativa, mas pode existir conforme acordo ou decisão, né, de cada aí colaborador. Temos, né, pessoal, aqui para nós encerrarmos, então, as despesas tributárias, né? Aqui, valores que muitas vezes, né, pessoal, não recebam tanta atenção no planejamento, mas eles vão impactar diretamente no orçamento da empresa, que são aquelas despesas relacionadas, né, a taxas de licença junto a cartório, prefeitura, órgãos públicos, taxa de água, de esgoto, né, pessoal? E outros serviços públicos que são essenciais para o funcionamento do negócio. Mesmo não estando diretamente ligada à venda ou ao lucro, né, essas despesas elas são obrigatórias e precisam, então, estar prevista no orçamento. Aí, pessoal, a gente sai das despesas tributárias e vamos para o orçamento de investimento. Esse, pessoal, ele está ligado diretamente às decisões estratégicas da empresa. Esse orçamento, ele expressa os planos da alta direção, tá, relacionados à aquisição de novos ativos, melhorias e modernizações, substituições de ativos antigos, investimentos e patentes, e recursos financeiros, né, reservados ali para esses fins. Tão diferentes dos demais orçamentos, né? Aqui o foco não é o curto prazo, mas sim o crescimento, a sustentabilidade da empresa ao longo prazo, pessoal. E aqui, dando continuidade, né, eu trago uma contribuição importante de Lux, né, que ele aponta 4 razões principais para justificar a administração dos investimentos por projeto, pessoal. A ideia central é que investir não é apenas gastar dinheiro, mas sim tornar decisões estruturadas com método, com análise e com controle. Né? Entendendo um pouquinho essas razões, então, pessoal, necessidade de abordagem sistemática em investimento. Investimento, pessoal, envolvem valores, impactos duradouros, por isso não pode ser feito de forma improvisada. Requer planejamento, acompanhamento, viabilidade e avaliação dos resultados. Integração entre as abordagens estratégicas e operacionais. Todo investimento, ele precisa estar alinhado à estratégia da empresa, mas ele deve ser viável na prática, pessoal. Por quê? Não basta ele ser estratégico, ele precisa ser executável operacionalmente. A gestão por projetos, ela conecta, pessoal, essas duas dimensões. Escassez de recursos e poucas caras fontes de financiamento, pessoal. Os recursos, eles são limitados. O dinheiro investido em um projeto, ele não pode ser usado em outro. Por isso que a empresa ela precisa priorizar investimentos que tragam maior retorno ou maior impacto estratégico. Investimento cada vez mais dispendiosos e de riscos, pessoal. Com o avanço da tecnologia e da competitividade, os investimentos eles estão mais caros, eles estão mais complexos e mais arriscados. Administrar por projetos vai reduzir riscos e aumentar o controle de prazos, custos e também de resultados. Marketing pessoal aqui de caixa, também conhecido como disponibilidade, tá? Esse orçamento, pessoal, ele é uma projeção dos saldos de caixas disponíveis, organizados por período, mês a mês, por exemplo. Dentro de um horizonte de tempo maior, que a gente usa aí, né, normalmente 12 meses, que é o curto prazo, né? Muitas empresas, elas não quebram, pessoal, por falta de lucro, ou sim por falta de dinheiro em caixa.
Por isso que o orçamento de caixa é uma das peças mais críticas do planejamento financeiro. Ele pode ser elaborado tanto no curto prazo quanto ao longo prazo, sendo que a projeção do curto prazo, ela inclui o plano anual de resultados. E basicamente, então, o orçamento de caixa, pessoal, ele é composto por duas partes: as receitas projetadas, que representam as entradas de dinheiro, e os desembolsos projetados, que representam as saídas. Aí, pessoal, aqui foi quando eu falei para vocês anteriormente lá, que eu estava explicando, que vocês entenderiam aquela minha fala. O orçamento de capital de giro, ele está diretamente ligado, pessoal, ao funcionamento diário da empresa. O capital de giro, ele representa os recursos necessários para a empresa financiar o seu ciclo operacional, ou seja, o tempo que vai da compra dos insumos, ali solicitação de compra, passando pela produção e estocagem, passa pela venda pessoal do produto e vai dar no recebimento do cliente. Esse é o ciclo operacional. Aqui vocês podem ver que nós temos 3 ciclos, pessoal. O econômico financeiro, que eu acabei de falar, que é o operacional. Eles ajudam o gestor a entender por quanto tempo o dinheiro fica preso dentro de cada operação daquelas ali, ó. Solicitação de compra, recebimento, pagamento das compras, início da produção, produto em estoque, venda do produto e o recebimento do cliente. Então, ali, pessoal, é que se a gente conhece esses prazos, a gente consegue trabalhar o nosso financeiro. O ciclo, pessoal, operacional, ele abrange desde a compra até o recebimento. O econômico, ele vai da venda, ali da venda do produto, né? Ali até a minha solicitação, certo? A minha, como é que eu posso dizer que eu falei antes? A compra, tá, pessoal? E o ciclo financeiro, pessoal, que é o mais importante, ele é o mais crítico, tá? Ele vai do pagamento das compras, do pagamento do meu fornecedor ao recebimento do meu cliente. Então, eu não posso pagar, pessoal, o meu fornecedor antes de receber do meu cliente. Se eu pago o meu fornecedor em 30 dias e recebo em 60 do meu cliente, tem algo errado. Da onde que eu vou tirar esses 30 dias de dinheiro? Vocês conseguem visualizar, pessoal? Se eu pagar o fornecedor, o pessoal pensa em 40 dias. Eu vendi o produto em 70. Eu vou receber do meu cliente lá em 120 dias. Que isso mostra? Que o dinheiro sai do meu caixa para pagar o meu fornecedor muito antes dele voltar, pessoal. Se eu paguei o. Eu vendi o produto em 70 dias e eu vou receber do cliente em 60, olha quantos dias de diferença daí. 50 dias, pessoal. Durante esse intervalo, a empresa ela precisa de capital de giro suficiente para manter a empresa funcionando. Se o gestor ele não se planejar, a empresa pode até vender bem, mas ela vai ficar sem dinheiro para pagar as contas básicas. Ou ela tem um outro produto que entra dinheiro nesse meio tempo, ou ela vai ter que pegar empréstimo. Então, aqui, pessoal, é muito importante, tá? Sempre conhecer essa parte aqui. É uma das mais importantes dentro do orçamento aqui da parte financeira. Aí nós entramos, pessoal, no orçamento de marketing, que é uma peça, né, fundamental para sustentar o orçamento de vendas. O marketing, pessoal, ele não é um gasto aleatório. Ele precisa ser planejado, ele precisa ser acompanhado, porque ele influencia diretamente o volume de venda, posicionamento de marca e a relação com o cliente. No orçamento de marketing, pessoal, os gastos eles costumam ser agrupados em grandes blocos. O que nós temos nesse slide aqui são os de comunicação e pesquisa. Os de comunicação, pessoal, entram todos
investimento feito para divulgar o produto e a marca. Como? Propaganda, promoção de vendas, exposição, relações públicas, pessoal, marketing direto. São essas ações que buscam gerar viabilidade, atração e conversão de cliente, pessoal. Já ali na parte da pesquisa, está ligado o entendimento do mercado e do consumidor. Vai entrar teste de mercado, pesquisa evolutiva, análise de tendências nacionais e internacionais, aquisição de dados, publicações, materiais de pesquisa. Esses investimentos, pessoal, eles ajudam a empresa a tomar decisões mais assertivas, reduzindo o quê? Reduzindo os riscos. Se nós pensarmos, pessoal, em uma empresa comercial mesmo, ela quer aumentar as suas vendas. Ela pode investir aonde? Campanhas promocionais, anúncios digitais, pesquisas para entender o comportamento do cliente. Se esse orçamento ele não for bem planejado, a empresa ela pode gastar muito dinheiro em marketing e não ter o retorno. Ao contrário, às vezes ela vai investir pouco, né, e vai comprometer o quê? As suas vendas, certo? Por isso que é tão importante, né, pessoal, esse cuidado. Pois o outro grande grupo que a gente tem é o de vendas, né, pessoal? Aqui vão entrar o quê? Comissões e bônus, pré e pós-venda, recrutamento, seleção, treinamento de equipe, convenções, reuniões, materiais ali, né, específicos de venda. São gastos essenciais para garantir o quê? Uma equipe preparada e alinhada aos objetivos comerciais. Desenvolvimento de produtos, pessoal. O foco aqui está na evolução do portfólio da empresa, melhoria de produtos atuais, desenvolvimento de novos produtos, testes funcionais, desenvolvimento de novos fornecedores, patentes. Então, esses investimentos, eles garantem competitividade e inovação. Serviço pessoal ao cliente. Esse bloco, ele está ligado à experiência ao cliente. Reparo e assistência técnica, trocas e devoluções, suporte aos distribuidores e varejistas, atendimento a informações, reclamações, sugestões. Então, é um bom serviço ao cliente que fortalece a marca e gera fidelização. Distribuição, pessoal. Aqui, pessoal, o marketing, ele contempla o quê? A entrega do produto ao cliente. Frete, transporte, armazenamento, estocagem, centro de distribuição, custo com falhas, avarias, pessoal, né? E seguranças da entrega. Então, pessoal, o marketing, ele se conecta fortemente com a logística e com o orçamento de caixa. Se nós imaginarmos, pessoal, uma empresa que investe muito em propaganda, mas ela não treina a sua equipe de vendas, ela não estrutura o seu pós-venda, ela não garante uma boa distribuição. O que vai acontecer? O resultado pode ser de frustração do cliente, perda de venda, mesmo que ela tenha uma marca ali conhecida. Aí, pessoal, nós vamos então para o nosso último tópico de hoje, que é o planejamento empresarial, pessoal. Certo? O que é o planejamento, pessoal, empresarial? Pergunto para vocês. Pode colocar no chat, pessoal. O que é o planejamento empresarial? Ele é o processo, né, pessoal, pelo qual a empresa ela define o quê? Onde ela quer chegar, como que ela vai chegar em determinado lugar. Aí ela considera recursos, ela considera suas limitações, ela considera os cenários que ela está inserida. Planejar, pessoal, não é adivinhar o futuro. Planejar é reduzir incertezas, é antecipar decisões, é preparar a empresa para diferentes cenários. Aí, pessoal, ó, metas, a Bárbara disse, e é isso. Aí,
pessoal, para nós entender um pouquinho mais o planejamento empresarial, eu vou responder, né, a outra pergunta. Por que planejar? Por que vocês acham que a gente precisa planejar? Planejar não é burocracia, não é papelada, não é perda de tempo, né, pessoal? Planejar é uma ferramenta de sobrevivência e crescimento para as empresas. E aqui nós temos alguns motivos primordiais para se planejar, pessoal. Primeiro dele diz reduzir, ali reduz, né, reduzir as incertezas. Planejamento, ele não elimina riscos, pessoal, mas ele reduz as incertezas, pois ele permite antecipar cenários e tomar decisões com mais segurança. Traz cooperação e coordenação. Quando existe planejamento, pessoal, as áreas da empresa, elas deixam de agir isoladamente. Todas passam a trabalhar na mesma direção, com objetivos comuns. Economia em operação, pessoal. Planejar evita desperdício, evita retrabalho, evita gastos desnecessários. É gastar melhor e não apenas gastar menos. Antecipa contingências imprevisíveis, pessoal. O planejamento, ele prepara a empresa para imprevisto. Quando algo foge do esperado, a empresa que planeja, ela reage mais rápido. Alcance dos objetivos pré-determinados. Metas sem planejamento são apenas desejo. O planejamento, ele transforma objetivo em ação concretas. Reduzir a concorrência, pessoal. Empresas que planejam, elas conseguem se posicionar melhor no mercado. Elas conseguem antecipar movimentos da concorrência e criar diferenciais. Evitar a mortalidade organizacional. Muitas empresas, pessoal, elas fecham, como eu falei anteriormente, não por falta de venda, por falta de planejamento, que ocasiona falta de caixa. Planejar, pessoal, aumenta as chances de sobrevivência, a longevidade do negócio. Pense, uma empresa que planeja, pessoal, ela não sabe quanto pode vender, ela não sabe quanto pode gastar, ela não sabe se vai ter caixa amanhã ou não. Já uma empresa que planeja, ela toma decisões com base em dados, ela antecipa problemas, ela constrói crescimento sustentável, certo? Então, pessoal, se eu perguntar para vocês qual desses motivos vocês consideram mais importante para a realidade das empresas hoje, o que vocês me diriam? Nós temos 7 motivos aqui. Vocês acham que existe algum melhor do que o outro? Mais importante? Nós precisamos sempre trabalhar, né, pessoal, com planejar. Por quê? Porque dentro a gente convive num mercado, né, de cenários incertos, cenários instáveis. Então nós precisamos, né, pessoal, estar sempre ligados, né, e planejando, certo? Tudo que nós vimos hoje, pessoal, orçamento, custo, despesa, tributos, investimento, caixa, marketing, só faz sentido quando estiver dentro de um planejamento bem estruturado. Senão, eles não têm fundamento. Aí, pessoal, para nós irmos encerrando, e eu passar a palavra para o Prof. José, quero saber de vocês. Qual sentimento, pessoal, vocês levam da nossa segunda aula, final do nosso encontro de hoje? Enquanto vocês colocam no chat, pessoal, quero reforçar uma, uma questão bem importante, uma ideia bem importante aqui. Planejamento, pessoal, e orçamento, eles não são apenas número, pessoal.
Eles são decisões, pessoal, que definem o futuro da empresa. Tudo que a gente viu aqui, pessoal, hoje, de venda, custo, né, tributos, eles se conectam em um único sistema, como eu falei. Quando esse sistema está bem estruturado, ele está bem planejado, pessoal, a empresa ela ganha controle, ela ganha previsibilidade, pessoal, e ela ganha sustentabilidade. Espero que vocês consigam, pessoal, levar esse olhar para a prática, tá? Seja como gestores, seja como empreendedores ou como futuro profissionais, pessoal. Certo? Pessoal, sigam estudando, sigam questionando. Quem faz aí, né, toda a diferença, né, no nosso conhecimento é o questionamento. Tentem sempre conectar a teoria com a realidade, né, das empresas. Agradeço, pessoal, a companhia, a interação de vocês aí no chat durante a aula de hoje, certo? Vou passar a palavra agora para o prof. José, fico aqui aberta à disposição, a gente tem algum tempo aí também, prof, dar os recados finais, mas a gente tem algum tempinho aí, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, fiquem à disposição, pessoal, para nos fazer nesse período, certo? Prof. José, com você. Obrigado, professora. Excelente aula, como sempre. Incrivelmente maravilhosa. Turma, alguém quer fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Nós temos alguns minutinhos antes de encerrar. Quem tiver alguma dúvida, coloque aqui no chat, que aí aproveita a esse momento, que é o que a gente fala muito. A oportunidade da aula ao vivo é isso, né? É essa troca que a gente precisa. A professora traz essas informações, ela traz todo esse conteúdo, e aí do que vocês forem absorvendo, vocês vão repartindo com a gente como está chegando e dúvidas que possam estar surgindo. Por favor, se alguém tiver, coloca aí para que a gente possa verificar alguma coisa, alguma dúvida, ou então já dar início ao encerramento da nossa aula. Se alguém quiser colocar, por favor, tiver ficado com alguma dúvida. A senhora consegue Essa ver, questão, professor? aqui colocou essa questão da parte de tributação, ela vai depender realmente dos produtos e dos municípios, né, que vocês vendem, que vocês compram. Então, depende, vocês vão ter que analisar e sempre tem que consultar, tá? Se vocês vão vender para um município ou para um estado que vocês não venderam, para emitir nota e tudo, para fazer o lançamento na parte contábil, é necessário fazer, sim, essa pesquisa, tá? Então, essa questão de tributação incidente em diferentes cidades, depende de cidade para cidade, depende do produto. Então, não tem como eu trazer aqui, tá, essa colocação para vocês, porque realmente varia de produto para produto, varia de cidade, de estado, muito, né, pessoal? Então, a sugestão que eu tenho é que sempre quando entrar algum produto novo, quando vocês vão fazer alguma compra com fornecedor de outro lugar ou vender, que vocês verifiquem essa parte da questão tributária do local, tá, pessoal? Como é que ele faz essa incidência, tá? Muito bem. Mais alguém, turma? Mais alguma perguntinha? Temos uns 5 minutinhos Eu ainda. acho que o Anderson aqui perguntou do ENAD. O ENAD, pessoal, vocês vão receber e-mail, tá? Se vocês Isso. foram, como eu digo, sorteados, contemplados com o ENAD, né? Porque às vezes nem todos da turma são, vocês vão Isso. receber e-mail da Uniaselv. Então, olhem o e-mail acadêmico de vocês, olhem os avisos lá no AVA de vocês, pessoal, porque vocês vão receber esse comunicado através das comunicações oficiais da Uniaselv. Então, se vocês não receberam, fiquem tranquilos, porque é feito um trabalho, pessoal, bem intenso, tá? Para que vocês não percam essa prova se vocês foram, porque é bem importante. Se vocês perderem, vocês não recebem o diploma, né? Vocês têm que justificar o porquê que vocês não foram na prova e tudo mais. Então, vocês fiquem tranquilos que quando, aqui
Se for formando desse semestre, se você não foi chamado, fica tranquilo. Agora, se vocês tem alguém que vai cursar alguns outros semestres, pessoal, a gente sempre faz, né, bastante trabalho em sala de aula. Por exemplo, eu sou professora, né, do curso de ciências contábeis, trabalho com as disciplinas que são comuns nos demais. Então, quando o curso de contabilidade, ele vai estar no ENAD, a gente faz um trabalho em sala de aula, a gente divulga, a gente sabe. Então, assim, ó, Preparação, né? não fiquem preocupados que vocês não vão perder, tá? A gente faz um trabalho, uma movimentação aí bem grande, tá? Muito bom, professora, muito obrigado. E aí, geralmente, eu peço para mandar para mim no Fale com o mediador, porque eu também consigo verificar cada caso, né? Às vezes o Claro. aluno está confuso, alguma coisa assim, mas o que a professora falou é exatamente, não se preocupe, a instituição ela tem muito interesse que vocês façam, porque vocês estão nos representando também nesse Isso momento, aí. né? Então, nesse momento, o que a gente pede muito é que deixem os dados de vocês sempre atualizados, porque vai chegar no e-mail institucional de vocês e vocês sempre verifiquem no spam, na lixeira, porque às vezes esses e-mails eles tendem a colocar nessas duas partições, mas a própria instituição ela tem muito interesse e ela está sempre avisando, ela faz sempre uma grande mão de obra com todo mundo para que todos os alunos sejam avisados a tempo, sejam Uhum. bem preparados e que possam participar e nos representar da melhor forma possível. Tá bom? Aí. Mais alguém? Mais alguma dúvida? Professor, eu acho que seria isso. Queria agradecer de novo a senhora pela belíssima aula, mais uma aula. Ah, tem um aluno aqui falando sobre desafio profissional. Bom, a questão do desafio profissional é exatamente, acho como eu já falei na nossa primeira aula. Ele está posto lá na pasta de vocês de trabalho, onde você vai pegar esse desafio e lá tem um passo a passo de como ser resolvido. Porque você vai pegar, você vai formatar, você vai fazer as buscas, você vai fazer a pesquisa e transformá-lo em todo em um texto, como se fosse um texto acadêmico, porque você precisa mandar para a gente para ele poder ser avaliado, tá? Então lá tem todo o passo a passo direitinho. Entrem nas atividades de vocês. Só lembrando, ele já iniciou o período, tá? E ele vai até o final da nossa sexta semana de aula. Então já entrem lá, aproveita que tem esse tempinho ainda um pouco mais longo, verifique tudo direitinho, olhem com calma, façam com calma. Ainda tem tempo suficiente, mas não deixem para a última hora, tá bom? A professora Michelle, ela tem uma perguntinha aí, ó. Trabalhando no setor de marmoraria, teria como saber quais os tributos a serem pagos? Acho que é. Será que quer falar, professora? Setor de Qual é Marmoraria. a marmoraria? Qual é o regime de tributação da empresa? Porque a gente precisa saber, né, para a gente definir os tributos, se ela está enquadrada, né, no simples, se ela está enquadrada no lucro presumido. Eu acredito que no lucro real é bem difícil dela estar enquadrada, né? Depende ali também da atividade, né? Provavelmente ela é considerada uma atividade mista, né? Porque eu acho que ela pode comprar as placas inteiras, né? E ela pode refazer o trabalho, né? Então depende do regime tributário para a gente conseguir responder aí, tá? Então, o regime tributário é onde ela se enquadra, tá, Michele? Se ela se enquadra no Simples Nacional, se ela se enquadra no lucro presumido. Aqui em cima também tinha uma outra pergunta. Quem está se formando esse final de ano não tem ENAD, recebe? Não, é que se foi contemplado no ENAD, vida que segue, né? Não tem ENAD, não, tá? É vida que segue tranquilo. O ENAD, na realidade, nem todos os anos tem, tá, pessoal? Ele é por blocos de cursos, né? Isso. Se eu não me engano, a Contábeis foi o ano passado, se eu não me engano, tá? Sempre tem um bloco e a gente, né, tem que. É isso aí, professora.
Simples Nacional. Bom, o Simples Nacional, ele tem os tributos ali unificados, tá? É Michele? Michele, que é o imposto de renda à pessoa jurídica, contribuição social, PIS, COFINS, né? O INSS patronal, ele também vem em cima da DAS, né? Então, ele tem toda essa parte de tributo já, como é que a gente chama que eu falei? Unificado no DAS, tá? É a forma dele mais simples ali, certo? Certo, prof? Perfeito, professor. Eu acho que é isso. A gente já encerra por aqui. Mais uma vez, professora, muito obrigado, tá? Nos encontramos na próxima terça-feira, às 20h30. Turma, uma boa noite a todos, bom descanso e até a nossa próxima aula, tá? Um abraço a todos. Obrigada, prof. Tchau, 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 bom tchau. descanso, bons estudos.